Elon Musk imaginava o que ele estava prestes a descobrir na última semana? Ao assumir um cargo no governo americano, ele ganhou uma chave de acesso a segredos escondidos por algumas das pessoas mais poderosas da história. Só que diferente de quem viu isso antes, o bilionário optou por expor essas informações publicamente. Começando com o que há de mais podre por trás da USAID, uma agência conhecida por ajudar os mais pobres. Se por um lado essa atitude causou uma imensa polêmica contra Elon Musk, por outro, isso pode ter revelado um dos maiores escândalos de corrupção da história moderna. E para piorar, pouca gente percebeu o perigoso presente que a China ganhou nessa história toda. E o Brasil, você me pergunta? Bem, o Brasil está envolvido nesse jogo sujo através de uma das pessoas mais famosas do país. Você vai entender agora o escândalo mundial por trás da USAID. Elon Musk sempre foi obcecado por eficiência. Enquanto a NASA, para enviar 1 quilo de qualquer coisa para o espaço, tinha que gastar 54 mil dólares, Elon Musk encontrou um jeito de gastar menos de 3 mil dólares através da SpaceX. E como ele encontrou uma forma de reaproveitar esse foguete, uma vez que os outros simplesmente descartavam, ele conquistou uma queda de 95% dos seus custos de operação. Já agora, mais recentemente, quando o Elon Musk comprou o Twitter, você deve lembrar que ele já chegou a demitindo 80% dos funcionários. Inclusive, na época, ele descobriu no Twitter uma despesa imensa que dava 400 dólares por refeição por funcionário da empresa, 400 dólares. Foi então que, na campanha presidencial do Donald Trump, ele olhou isso, viu o Elon Musk e falou: "Você não quer fazer isso aí na maior economia do mundo, não?" Com a vitória de Donald Trump, o Elon Musk assumiu um departamento chamado DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental. Seu trabalho é cortar tudo que não presta, encontrar desperdícios e tornar o governo mais enxuto. Musk passou a ter acesso a dados sigilosos do governo com relação aos seus gastos, e rapidamente ele percebeu que ali tinha algo realmente muito errado. Logo, Elon Musk se tornou o pior pesadelo para algumas das mais influentes organizações do planeta, entrando de cabeça nos números. A ponta do iceberg foi a USAID, uma agência conhecida por levar ajuda humanitária pelo mundo, que movia quantias bilionárias sob uma justificativa muito nobre. O que começou como uma espécie de auditoria desconfiada revelou um escândalo de proporções mundiais. Rapidamente, Elon Musk e Donald Trump determinaram o fechamento da USAID, uma medida radical e extremamente criticada mundo afora. Afinal, por que Elon Musk quer acabar com uma agência que só faz o bem? O problema é que a resposta para essa pergunta é o que torna esse caso mais perturbador. Elon is doing a great job. He's finding tremendous fraud and corruption and waste. Every single line that I look at in terms of events and transactions is either corrupt or ridiculous. A USAID não nasceu simplesmente como uma agência humanitária. Sua criação lá em 1961 fez parte do contexto da Guerra Fria, como uma estratégia dos Estados Unidos de expandir a sua influência ao redor do mundo. Naquela época, o planeta estava dividido em dois. Uma guerra poderia estourar a qualquer momento e as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e União Soviética, estavam tentando aumentar a sua zona de controle, sua esfera de influência. Cada ponte construída, cada estrada asfaltada, cada hospital inaugurado, nada era apenas filantropia só para fazer o bem. Era estratégia. Mas claro, a USAID foi responsável por muitas coisas boas também. Em Ruanda, por exemplo, na África, ela foi uma das protagonistas da ajuda americana que ajudou no combate contra o Ebola. E na África em geral, a USAID potencializou várias iniciativas contra a fome, reforçou sistemas de saúde nos países em desenvolvimento que estavam precisando de fato. É extremamente importante que a gente entenda e reconheça que sim, a USAID realmente ajudou muita gente em seus anos de história. Não adianta cegar e ser burro para isso. Mas também ajudou a moldar governos, intervir em economias, garantir a influência americana em várias regiões estratégicas. Só que conforme a Guerra Fria foi chegando ao fim, o propósito da USAID passou a mudar. Virou uma ferramenta que atendia aos propósitos de quem controlava aquela ferramenta. A missão de manter os países alinhados com os Estados Unidos foi lentamente substituída por outra, que seria manter países alinhados com uma agenda política específica. O dinheiro do contribuinte americano, que ele acreditava estar indo para ajudas humanitárias, começou a perder espaço para investimento em pautas culturais, ideológicas e comportamentais. E quando Elon Musk começou a seguir o rastro do dinheiro, ele encontrou algo muito maior do que simplesmente gastos ineficientes.
No dia 3 de fevereiro de 2025, o governo americano começou a liberar alguns dos gastos realizados pela USAID. O órgão que, por teoria, deveria estar ajudando pessoas passando fome, países em desenvolvimento, estava enviando quase R$500 milhão para a Irlanda. E essa grana estava sendo usada para financiar projetos musicais sobre igualdade, inclusão e diversidade. Além disso, olha só, R$1,5 milhão, mais de R$8 milhões para promover a diversidade, equidade e a inclusão nos locais de trabalho nas comunidades empresariais da Sérvia. R$2 milhões, que dá mais de R$11 milhões, para mudanças de sexo e ativismo LGBT na Guatemala. R$32 mil, que dá mais de R$185 mil, para uma história em quadrinhos transgênero no Peru. R$47 mil, mais de R$272 mil, para uma ópera transgênero na Colômbia. Quase R$8 milhões para ensinar jornalistas do Sri Lanka a evitar a linguagem binária de gênero. Federal waste and funding like $2 million for sex changes in Guatemala, $6 million to fund tourism in Egypt, $20 million on a new Sesame Street show in Iraq, $4.5 million to combat disinformation in Kazakhstan. Ouviu aí? $4,5 milhões para combater a desinformação no Cazaquistão. E aí aqui a gente cai naquela velha história de quem define o que é verdade e o que é desinformação. Com esse contexto todo dos gastos que você viu aqui, sinceramente, o que você acha que esses caras consideram como desinformação? Would you guys prefer free college or free abortions? Abortion. Free abortions? Yeah. I hear a lot, we're not going back. What are we not going back to? The kitchen. What is your biggest fear in 2025? People not understanding the difference between lies and truth. What is a woman? Does it really matter? So could I be a woman if I wanted to be? Yes. A USAID se tornou aos poucos a maior financiadora de políticas progressistas de esquerda pelo mundo sem transparência. E até pouco tempo atrás você seria chamado de conspiracionista se simplesmente desconfiasse que esse dinheiro estava sendo utilizado para fins ideológicos e não humanitários. Mas sabe o que é mais curioso? O fato de alguns dos maiores veículos de comunicação do mundo já terem recebido dinheiro dessa organização, como a BBC, como a New York Times. Segundo Donald Trump, bilhões de dólares teriam sido roubados da USAID para financiar a imprensa e manipular a opinião pública. Segundo um congressista americano, Maurício Galante, a USAID estava financiando mais de 6.200 jornalistas e mais de 707 veículos de mídia e 279 ONGs também relacionados à mídia, né? Em 30 países diferentes, incluindo aqui o Brasil. Esse escândalo da USAID está explodindo no mundo inteiro, mas me fala aí se você já viu isso aparecendo na imprensa brasileira. As informações têm sido liberadas aos poucos e lentamente a gente tem tido a noção real do tamanho do impacto da USAID aqui no Brasil. O que se sabe parte de ONGs relacionadas a meio ambiente a oficinas formadoras de opinião. Tô falando que todas elas são ruins? Óbvio que não. Tô falando que receber grana da USAID era necessariamente um crime? Óbvio que não também. Mas é muito importante que você entenda que muitas das opiniões que vários brasileiros acreditam ter, na verdade foram opiniões encomendadas. Até mesmo uma das pessoas mais famosas e influentes do Brasil aparecem nessa história. Felipe Neto fez um tweet explicando que nunca recebeu dinheiro do governo americano, mas que o Instituto Felipe Neto recebeu. Segundo o próprio Felipe Neto, ele tem o Instituto Felipe Neto, que tem um braço feito para combater as fake news, chamado Instituto Vero. E esse instituto já trabalhou com o financiamento da USAID. E aí eu te pergunto, é qualquer desinformação ou só aquela que interessa só para um lado? Porque o que mais tem é influenciador dizendo que o Lula foi inocentado pela justiça. E nenhuma agência de checagem dessas por aí você vê se importando em combater essa fake news. Os caras que mais tentam te convencer que estão combatendo a mentira da internet são os que mais aceitam as mentiras quando elas são confortáveis, são favoráveis à narrativa que eles tentam impor. Por que uma agência americana de ajuda humanitária com orçamento bilionário do pagador de imposto americano está direcionando seus recursos para essa causa? Por que tem tanto dinheiro público sendo usado para impulsionar um pensamento de esquerda progressista pelo mundo? Pelo comunicado oficial, as operações da agência serão suspensas em 90 dias. Inclusive, ele criou um programa de demissão voluntária para quem quisesse se demitir voluntariamente, iria não precisar trabalhar e continuar recebendo salário até setembro desse ano. Projeta-se que com isso, ele conseguiu uma economia de 50 bilhões de dólares no orçamento americano. Só que, infelizmente, quem menos entende o que está acontecendo serão os principais afetados, porque, como eu te disse, a USAID realmente ajudava muita gente que precisava. Só que existe um outro problema que pouca gente percebeu enquanto toda essa bagunça estava acontecendo.
Ao tirar a ajuda humanitária de diversos países, a zona de influência americana também diminui. E adivinha quem ama encontrar um vácuo de poder? Exatamente, a China, que já está expandindo o seu poder através desse tipo de investimento que muitos especialistas chamam de colonização moderna. Você empresta dinheiro, constrói estrutura, deixa o país te devendo. Com isso, você avança em tratados internacionais que, além de tornar aquele país mais dependente e sob o seu controle, ainda faz com que aquela população enxergue uma realidade da forma que você desenhou. Mas essa população nem percebe, porque ela vê aquela opinião sendo repetida em todos os lugares, seja nos veículos de imprensa, seja nos principais formadores de opinião queridos pelo governo, e o resultado você já conhece. Infelizmente, falar a verdade parece ter se tornado um ato de rebeldia, mas se você faz parte da minoria que chegou até o final desse vídeo e entende que conhecimento é poder em um mundo onde a ignorância é exaltada, comenta aqui embaixo "conhecimento liberta" para eu saber que você chegou até aqui. Mas me fala aí, com todos esses impactos e consequências, você concorda ou discorda com a decisão de fechar a USAID? E não esquece de se inscrever nesse canal para se manter sempre bem informado do que está acontecendo no mundo que você vive. Tamo junto e até a próxima.